Fala galera, aqui é o Mendoca do canal Caótico e eu vou trazer um vídeo hoje para reagir que vai falar sobre a urbanização do Brasil, comparada a outros países. Por que muitos bairros no Brasil são feios, têm uma estética horrível e em outros países de primeiro mundo tem uma estética bonitinha, tudo lindo, maravilhoso, arrumado, na grande maioria dos casos. Eu vou reagir hoje a um vídeo que não é meu, que explica contexto histórico e muito mais sobre esse tema. Bom, galera, o vídeo é esse, dos bastidores da engenharia. Eu havia visto esse vídeo já tem um tempo já, se eu não me engano, eu vi mais vídeos sobre esse tema. Agora eu vou ver e reagir, né, novamente e dar minha opinião um pouco. Nosso país é um dos mais belos do mundo e atrai turistas de todos os lugares do planeta. As nossas capitais são lindas e possuem praticamente tudo o que pode encantar um visitante. Se fizermos uma viagem e percorrermos por toda a extensão brasileira, passando pelos estados, pelas principais cidades e todas as capitais, vamos encontrar muitas características. As cidades são diferentes por seus tamanhos e podemos encontrar muitas curiosidades entre elas, desde o número de habitantes, como o paisagismo urbano, as histórias e, claro, a qualidade de vida. Mas existe algo em comum em muitos estados e cidades brasileiras: a beleza ou a falta dela em muitos lugares. A maioria das ruas e dos bairros brasileiros não tem lá essa elegância toda. Porém, a pergunta que muitas pessoas fazem é por que muitos bairros e ruas do Brasil são tão feios? Seria má conservação, falta de planejamento ou simplesmente o poder público não tem interesse em padronizar os lugares com arquiteturas mais bonitas? Mas será que pelo fato do Brasil ser um país ainda em desenvolvimento? Bem, pausando, eu penso assim, claro, a gente sabe que a gente vive num país muito corrupto e que para as coisas andar leva uma vida. Que nem, por exemplo, não sei o que acontece aqui na minha cidade, que eu moro no litoral sul de São Paulo, Baixada Santista, Praia Grande, e obras da prefeitura só saem próximo das eleições, ou se não, nem isso. Tem aqui na minha rua, no final da minha rua aqui, tá para ser construída uma área de lazer enorme, que era para ser entregue entre fevereiro e março do ano passado, né? 2024, e até agora nada. Tá lá parada as obras. E eu conversei com o vereador e ele falou que até março está pronto. Eu duvido, que eu mal vejo homens trabalhando lá. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, é uma demora infernal, né? No Brasil, as coisas só andam, parece, quando está próximo da eleição, né? Tipo, tá chegando a eleição, eles correm asfalto, faz os caramba quatro lá para poder deixar a cidade bonitinha. E aí ou fica mal feito, ou se não prometem na campanha da eleição e deixa, como é que eu posso dizer assim, tudo bagunçado, deixa tudo de qualquer jeito. É, é isso, existe um milhão de tipos de problema, a burocracia infernal para poder fazer funcionar as coisas, entre outras. Na minha cidade, para as coisas andarem, só andam assim, os bairros próximos da praia, que são uns bairros com um padrãozinho melhor, eles melhoram tranquilamente. Aí, os bairros mais profundão, assim, mais periférico, eles largam de mão, né? Eles deixam horríveis. A cidade fica bonita só na área da orla, né? É aquilo, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso, é o Brasil. Pode impactar na qualidade dos bairros, das ruas e das cidades? A política brasileira pode ter alguma coisa a ver com isso? Com É o que certeza. vamos descobrir durante esse vídeo. Com certeza tem alguma coisa de apresentação do canal. Os bairros brasileiros são muito diferentes e cada um tem o seu próprio estilo. A maioria das ruas tem infraestrutura, como calçamento para os pedestres, asfalto, esgoto, água encanada e rede elétrica. Água infernal Até na aí cidade. tudo bem, mas com todos esses detalhes embutidos, as ruas não oferecem tanta beleza assim. Algumas são tão feias que chega a dar pena. Faltam mais vida, natureza, conservação e alinhamento. As prefeituras não se empenham tanto em manter um padrão para deixar os bairros mais atraentes. A maioria dos serviços, como limpeza, manutenção, poda de árvores e reparos,
são realizados, na maioria das vezes, apenas quando acontece algum tipo de problema. É igual, a parte da arborização, né, que ele citou. Na minha cidade, nos bairros principais, né, mais movimentados, mais centros, tem bastante árvores assim, né, que eles mesmos plantaram, né? Árvores grandes, até nativas de outro país, assim, árvores bem diferenciadas, né? Meio incomum de achar assim em qualquer lugar do Brasil. Eles cuidam bem dessa parte, nos bairros que eu falei. Agora, em outros, são pouquíssimas árvores, no caso da minha cidade, né? São árvores muito iguais às outras, não tem variedade de árvore na minha cidade. É muito coqueiro e uma outra espécie de árvore que tem umas sementinhas verdes que chamam de cuca. Enfim, se tu for na cidade de Santos, que é aqui próximo, tu vê mais bastante árvores assim, pelos bairros, árvores diferentes. Agora, por aqui, né, essa preocupação com a arborização é mínima. Acho um absurdo. Isso deixaria esteticamente mais bonito a cidade. Não era para ser assim, mas infelizmente as cidades também são vítimas do descaso e da falta do interesse público. As ruas podem ter todos os serviços necessários para os seus moradores, mas tem muitas diferenças nos espaços, na geografia e também nas habitações. Se repararmos bem, o que pode deixar uma rua feia são alguns detalhes, como casas mal conservadas, calçamento com defeitos, vegetação morta e fiação elétrica exposta. Bem, tem um outro vídeo que eu deixei aqui que fala sobre a fiação subterrânea que começaram a implantar, se não me engano, em Lages, em Santa Catarina. Vou colocar aqui. Como a fiação subterrânea diminui a poluição visual. Nos últimos 10 anos, a fiação subterrânea foi instalada em algumas cidades brasileiras, principalmente as turísticas. Essa é Lages, Santa Catarina, antes da fiação subterrânea. E essa é Lages após a fiação subterrânea. Lages gastou mais de 20 milhões de reais para enterrar a fiação no centro da cidade. O processo é 4 vezes mais caro que instalar fiação aérea, porém o custo-benefício vale a pena. Enterrar os fios possui várias vantagens. Diminui os apagões nos bairros, a descarga na rede elétrica e reduz o risco de queda de raios. Bem, esse aqui é um vídeo desse TikTok aqui, texto inteligente. E vou deixar aqui para não abrir outro vídeo. E assim, é um alto gasto, né? Realmente para fazer o aterramento dos fios. Mas assim, deixa a cidade maravilhosa, deixa a cidade linda. Não fica aquela poluição de fios que a gente vê por aí em muitas cidades. E é um alto custo, porém, os nossos cofres públicos estão cheios de dinheiro. Eu não entendo muito bem de administração pública, se alguém entende, deixa aqui nos comentários. Mas será que a gente não tem dinheiro? Será que as cidades realmente não têm dinheiro? Será que não é possível fazer isso, pelo menos na maioria das cidades brasileiras? Ficam as minhas dúvidas, né, sobre isso. Vamos combinar que não tem nada mais assombroso do que um poste com aquele emaranhado de fios para tudo quanto é lado. Se as prefeituras do país adotassem um padrão para as nossas ruas, a estética urbana ficaria bem melhor, principalmente nas grandes capitais que concentram um vasto turismo e possuem uma farta economia circulante. O motivo da feiura das cidades pelo Brasil pode estar nas ruas mal conservadas. O nosso olhar é o nosso cérebro, gostam de tudo aquilo que pode ser atraente e bonito. Sendo assim, muitas pessoas zelam por suas casas e pela aparência pessoal, mas muitas delas não fazem o mesmo com os bairros. Nem eu penso assim, claro, tem muita gente que não tem condições de arrumar tua casa, deixar a sua casa linda, maravilhosa, mas, sabe, às vezes fazer o mínimo também. Não só depender da administração pública, mas dá, por exemplo, que nessa casa que eu pausei aí, dá pro dono, pelo menos, tirar todos esses restinhos de entulho que tem aí, sabe? E deixar a casa ok. Tem uma casa bem aqui próxima também. Tudo bem que agora eu acho que os donos não estão nela, né? Porque o senhor que morava nela faleceu. Mas quando morava a gente, o mato ficava quase da minha altura. Era insano também. Tem muita gente que parece que não se importa, assim, com a frente da sua própria casa. Algumas comunidades se empenham em manter algumas áreas mais organizadas.
Porém, muitos serviços dependem do poder público para serem desenvolvidos. A maioria das cidades brasileiras possuem locais lindos, mas também existe muita pobreza e falta de recursos pelo caminho. As grandes capitais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, são famosas mundialmente, mas trazem muitos problemas. Infelizmente, a violência é o primeiro fator que impacta na vida das cidades. Além disso, o crescimento urbano é cada vez mais acelerado e, com isso, muitas pessoas acabam morando em locais inadequados. Uma coisa que eu lembrei também são os IPs de Maringá, que deixa as cidades muito, muito bonita, a Avenida dos IPs. Aí eu falo, imagina morar numa cidade assim, toda arborizada, bonitinha, muito lindo. Lindo, seria muito bonito. Pena que nossos políticos também e nossa população parece que não valoriza o bonito, parece que gosta do feio mesmo. Mas, meu Deus, imagina morar numa cidade assim, dá gosto de passear. Mas é Brasil, né? Vou mostrar isso aqui depois. O lado lindo do Rio de Janeiro é a Zona Sul e as suas praias cariocas, o paisagismo da cidade, a Baía de Guanabara e o Cristo Redentor. Os diversos pontos turísticos encantam qualquer pessoa que viva ou chegue na cidade. A cidade maravilhosa dispensa apresentações, mas não esconde a intensa linha de problemas. Copacabana pode ser um dos bairros mais famosos do mundo, porém, o que tem de bagunça pode não caber em um livro. Outros bairros são elegantes, como Ipanema, Leblon, Flamengo e São Conrado, mas essas regiões têm aspectos contrastantes, onde se misturam muitos estilos visuais. A capital paulistana também não fica atrás, com algumas ruas feias e sem vida. Talvez você já tenha ouvido falar na famosa e badalada Rua Oscar Freire, reduto de compras da nata paulistana. A via, localizada na região central de São Paulo, é famosa por reunir lojas de diversas grifes nacionais e internacionais. Porém, muita gente sequer imagina que é uma via cheia de buracos na calçada, fios elétricos desorganizados, asfalto com problemas e muita desordem no trânsito. Toda metrópole, independente do tamanho, tem um lado bonito e o feio. Pode até acontecer, mas não é de praxe encontrar falta de saneamento ou de luz em plena cidade grande. Enfim, antes de partir para esse tema, igual ele citou nas calçadas, né, nos passeios, realmente é um desafio andar nas calçadas brasileiras e não lidar com buraco ou calçada desnivelada. Uma dessa altura, outra dessa, outra dessa, outra dessa. É horroroso. Assim, imagina para quem é deficiente, para quem anda de cadeira de roda, não tem como. Não tem como se locomover nesse país de um jeito decente. O pessoal da minha cidade e no Brasil todo, né, anda na rua do que andar na calçada, porque cada um é de um nível, uma cheia de material de construção, outra cheia de sujeira, sabe? É um desafio, é horrível. Circulando pelos Estados Unidos, é possível notar as diferenças gritantes entre os bairros americanos e os bairros brasileiros. Para começar, os bairros americanos são separados por categorias e pelo tamanho das residências. Geralmente, as casas norte-americanas são bem grandes e ficam localizadas em lugares diferentes, como no famoso subúrbio. Diferente do que estamos acostumados por aqui, o subúrbio americano é composto por famílias de classe média ou alta, oferecem mais qualidade de vida aos moradores e possuem segurança. Tanto que a maioria das casas suburbanas dos Estados Unidos são bem grandes e não possuem muros ou cercas. As regiões são muito bem cuidadas e possuem toda a infraestrutura necessária para as moradias. No Brasil, o subúrbio é sinônimo de baixa renda, pobreza e falta de oportunidades de vida aos moradores. Então, o que ele falou é muito verdade, porque assim, lá nos Estados Unidos, né, quem mora no subúrbio não necessariamente é pobre, tem menos condições. A gente vê lá o tamanho das casas, a organização, o custo de vida deles que é muito alto. Mas é uma covardia comparar Estados Unidos com o Brasil, porém é muito real isso, porque os Estados Unidos, o custo de vida que eles têm, o tanto que eles ganham,
dá para eles morarem tranquilamente no subúrbio, uma casa bonita, num bairro bom, num bairro agradável, enquanto no Brasil, se tu tá longe dos grandes centros, tudo bem que tem muita casa feia no centro, mas se tu tá longe do grande centro, geralmente a sua casa não é tão assim alto padrão. Existem muitos bairros até nobres ou de um padrão um pouco mais elevado, classe média elevada, que tem umas casas bonitas assim no subúrbio, mas é difícil, é um pouco difícil. Mas tem muito essa questão de pessoas assim suburbanas no Brasil já logo pensar, é uma casa mais simples, longe do centro, é aquela casa às vezes sem, dependendo do lugar, né, se for uma cidade mais pobre, uma região mais pobre, já sem nem reboco direito, com as calçadas tudo feia, cada um desnivelado uma da outra. É isso, aqueles fios de poste tudo emaranhado, feio, tem muito isso. Porém, a situação pode ser bem diferente conforme os bairros e as ruas. No bairro de Bento Ribeiro, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, muitas moradias são compostas por ruas de casas e com bom padrão de vida aos moradores. Bento Ribeiro também é um bairro conhecido por ter sido moradia de alguns famosos, como a apresentadora Xuxa e o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário. Com isso, é possível perceber o quanto existem diferenças culturais entre os bairros. Voltando aos Estados Unidos, o lado lindo de Nova York é a Times Square, um ponto de encontro no centro de Manhattan. O local, que é um cruzamento de duas grandes avenidas, é puro charme e beleza devido aos seus letreiros luminosos e vasto comércio. E por falar em Manhattan, a suntuosa ilha americana é sinônimo de luxo, riqueza e poder americano. Mas se engana quem pensa que Nova York é puro charme. Existe também a periferia, reduto da prostituição, da violência e do consumo de drogas. Os bairros periféricos não lembram em nada o luxo e a ostentação que Nova York reflete ao mundo. Apesar de algumas divergências, dizem que Nova York é igualzinha a São Paulo, devido ao tamanho, estrutura e pela farta economia local, onde tudo acontece no mundo dos negócios. São Paulo é tudo com a beleza e o charme da Avenida Paulista, mas perde feio no quesito beleza em locais como a Freguesia do Ó, a Praça da República e a esmagadora Cracolândia. Aposto ainda... A Cracolândia é um problema de já 40 anos para mais de 30, né? É um negócio que não resolve. Sempre assim, o problema do Brasil é bonito de um lado e feio do outro. Eles deixam tudo arrumadinho de um lado, mas não se importa pro lado mais pobre, né? A gente vê aí, por exemplo, Paraisópolis, se eu não me engano, e Morumbi, aquela foto icônica lá dos apartamentos de alto padrão com a favela, né? Não sei se é Paraisópolis ou é Heliópolis, que fica lá de Morumbi, acho que é Paraisópolis. Dá para ver a diferença gritante, né? A pura falta de preocupação com a população mais pobre, né? E entre muitos outros fatores também. Ainda que muita gente não sabia que o luxuosíssimo bairro de Alphaville, em São Paulo, é na verdade um subúrbio dos ricos. É igual eu falei, né? Alphaville já é um subúrbio, fica longe do centrão de São Paulo, né? Já indo para Itapevi, para outra cidade. Mas só que lá, pô, é de altíssimo padrão, é pra gente milionária, multimilionária. Né? Como eu falei, tem bairros também periféricos que tu vê uma arborização da hora, umas praças bonitas, umas casas da hora, mas tem muitas outras que são bairros feios, mal cuidados, né? E o que deixa as ruas e bairros feios não é só o desleixo, a falta de preocupação de políticos ou da prefeitura, defesa civil também, em casos de, como é que fala, de árvores muito grandes também que ficam lá em meio à fiação. Não sei se é defesa civil, não sei se estou falando besteira, mas que a população telefona, não resolve, já existem muitos casos assim. Não são só esses problemas das autoridades, quanto da população. Tu anda pelas ruas, tu vê lixo, tu vê entulho em cima das calçadas. Faz tudo parte de educar a população. Eu, por exemplo, eu vejo como solução aplicar multa pesada para a população brasileira, que o brasileiro parece que só respeita quando dói no bolso dele. E olhe lá.
No Brasil, muitas moradias são construídas de qualquer jeito e não atendem aos padrões exigidos pelas construtoras. É o caso de moradias em favelas, em ruas sem organização habitacional e em muitos outros lugares. Infelizmente, a pobreza, falta de investimentos e a corrupção causam um grande impacto no paisagismo. Infelizmente, o urbanismo no Brasil não segue o mesmo padrão, o que atinge em cheio as perspectivas de uma vida melhor e a organização dos grandes centros urbanos. Nos Estados Unidos, muitos bairros seguem uma padronização com árvores, modelos de casas e edifícios e um alto padrão de qualidade de vida para se viver e morar. Agora, a grande diferença entre as formas de viver e a caracterização dos bairros brasileiros e americanos está nos aspectos culturais. A terra do Tio Sam é uma das maiores potências econômicas do mundo, o que influencia totalmente no modo de vida dos americanos. Infelizmente, não podemos afirmar o mesmo do Brasil, que ainda segue na linha do desenvolvimento. A estética dos bairros ainda está ligada à herança cultural dos nossos antepassados, o que explica a linha de crescimento dos países. No Brasil... E antes de entrar no contexto histórico, né, que vai falar, a gente vê muitas casas ali nos Estados Unidos, a gente nos nossos olhos, né, brasileiros, pensa, nossa, que casa linda, maravilhosa, deve ser uma nota. Não, pro estadunidense é uma moeda, um troco do pão. Com alguns meses de trabalho, tu constrói aquela casa de boa, sabe? É que a gente tem muito essa questão da ostentação, do grande, do bonito. A gente chega lá fora, não sei se é muito assim nos Estados Unidos, mas em países como a Dinamarca, escandinavos, se tu aparece com um carrão enorme lá, eles vão olhar pra tua cara e pensar, legal, cara. Eles não vão ficar te invejando, ficar de olho gordo, porque eles vão olhar e pensar, fala isso pra um jovem, ele vai falar, meu avô tem um igual. É isso. O brasileiro que tem essa necessidade de, tipo, olha só a máquina que eu tenho, a casa que eu tenho. O povo lá de fora não liga. Quem ganha muito dinheiro, trabalhando pouco, não faz diferença. Não existem leis que impeçam que tudo seja feito na base do como eu quiser. Mas veja só de onde vem parte da nossa estrutura. Comparando Portugal, em que a língua portuguesa é o idioma oficial, podemos encontrar algumas semelhanças entre as ruas do Brasil. Cada país tem um tipo de calçada, mas existem semelhanças notórias entre os caminhos com as famosas pedras portuguesas no Brasil e de Portugal. Como São Paulo, calçamento português no Museu do Ipiranga. Voltando aqui, a gente vê nessa praça, por exemplo, ali, né? A gente vê aqui, ó, que isso é tudo coisa de Portugal, né? Herança de Portugal. A gente vai na casa dos nossos avós, prédio mais antigo, tem muito esses pisos, né, com esses ornamentos, esses desenhos. É muita coisa de Portugal, né? Isso tem também, acho que na Espanha. Eu vi um outro vídeo parecido com esse, com o mesmo tema, e tem muitas casas com muros lá em Portugal e na Espanha também. E o Brasil acabou, né, copiando, porque a gente foi colonizado por Portugal, foi fatal, né? Não é ter como não ter cultura muito parecida, né? Já tem um idioma. Aí as casas acabam ficando parecidas. Já também a Espanha, que nem eu falei, né, que é próxima a Portugal, acaba tendo essa coisa parecida. Por isso que nossas casas tem muros, não é aquela que nem só às vezes uma casa aqui, um gramadão aqui, outra casa aqui. Não, são casas juntinhas com muro. Muito comum Portugal. Lá. Como Portugal, São Paulo, Espanha. Calçamento português no Museu do Ipiranga, Rio de Janeiro, as pedras portuguesas nas orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon, Manaus, Largo de São Sebastião e Curitiba, Praça Generoso Marques. Mas não se engane em achar que em Portugal tudo pode ser tão bonitinho e perfeito. Assim como no Brasil, também é possível encontrar buracos, rachaduras, níveis irregulares e muito lixo no meio das ruas. Infelizmente, os brasileiros já estão acostumados a driblar os obstáculos das calçadas. Não existem respeito, limites e leis que coloquem ordem em qualquer bagunça feita pelos próprios cidadãos. Agora existem algumas cidades brasileiras parecidas com as ruas de Portugal. Se você analisar bem, existem muitas semelhanças entre a terra de Pedro Álvares Cabral, com Paraty no Rio de Janeiro, Ouro Preto em Minas Gerais, Salvador na Bahia, Diamantina em Minas Gerais, Olinda no Pernambuco,
São Luís, em Maranhão, e Tiradentes, em... Cara, eu fico assim, se a esmagadora maioria das cidades do Brasil fosse igual a essas cidades, cara, o Brasil seria lindo demais. Nossa, se fosse parecido pelo menos como Ouro Preto, meu, meu Deus, seria lindo demais, cara, lindo demais. Mas, infelizmente, são pouquíssimos lugares. Minas Gerais. Existem muitos fatores que ajudam a deixar nossas ruas cada vez mais feias. E é fato que a falta de conservação e de interesse do governo, a corrupção e a falta de educação de muitas pessoas são fatais para que as nossas ruas e os nossos bairros não sejam exemplos de estética padronizada. Infelizmente, o descaso e a falta de leis mais rígidas impedem que o urbanismo brasileiro tenha organização e ofereça mais qualidade de vida à população. Mas a pergunta que não quer calar é: será que um dia ainda veremos as cidades serem organizadas, limpas e com um calçamento deslumbrante? Afinal, de quem é a culpa pela desorganização urbana? Escreva aqui nos comentários que eu preciso saber. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai querer entender o motivo das calçadas brasileiras serem tão ruins. Aqui tem até um exemplo da calçada brasileira. E no demais é isso que eu queria falar. Eu queria mostrar um pouquinho do porquê as cidades brasileiras, porquê que muitos bairros são feios, tem uma estética ruim, tem um péssimo visual, assim, as calçadas são terríveis, não tem muita arborização, a gente vê um desleixo, uma falta de preocupação também, tanto do poder público, né, dos políticos, das prefeituras, tanto da população também, que não se une para poder resolver esse problema. E acredito que a cidade ficaria muito mais bonita, por exemplo, se todo mundo se juntasse e cobrasse, ao invés de ficar só um contra o outro por causa de político. E muitas casas, por exemplo, que tem a frente lá não tão bonita, que é um exemplo que eu citei dos vizinhos aqui próximo, é só por cuidado. Às vezes não precisa nem gastar rios de dinheiro. Com mais ou menos 500 a R$ 1.000, dá para dar um jeitinho assim de deixar sua casa mais bonitinha à frente da tua casa, pelo menos, sabe? Nem que tu compre uns material que tu parcele um pouco, nem que demore 1, 2 anos, mas tem como deixar as coisas um pouquinho melhores. Eu acho que tem uma falha em todos esses lados, tanto no poder público, tanto na população também, infelizmente. E no demais é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tudo que eu falei aqui é minha opinião. Eu não sei se eu falei alguma besteira ou não. Quem é especialista nesse caso, nesse assunto, deixa seu comentário aqui embaixo no que poderia ser mudado. E é isso. Muito obrigado. Falou e até mais. Se inscreva no canal, curte, compartilhe e comenta. Valeu!